Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquica Internacional, Ectoplasmia e Clarividência. A clarividência, introdução. Clarividência ou lucidez. Metagnomia de Boirac. Criptestesia de Richer é a capacidade de adquirir conhecimento sem o auxílio dos sentidos normais, fora de qualquer esforço de reflexão ou dedução e fora das contingências de tempo e espaço. Assim entendida, a clarividência compreende a leitura de um pensamento ou comunhão mente-mental. Seria desejável que o domínio da clarividência permanecesse claramente diferenciado daquela comunhão mente-mental. Praticamente esse desiderato parece irrealizável. No estado atual da ciência, é impossível eliminar de maneira segura a leitura do pensamento, consciente ou subconsciente, mesmo nos casos que parecem mais claros. Apresentaremos, portanto, em bloco todos os fatos de criptestesia, sem nos preocupar com tentativas de interpretação, que reservamos para a nossa próxima obra. Vamos considerar sucessivamente. A clarividência das coisas. Experiência com o engenheiro Stefan Osowick. 2. A clarividência do objetivo individual. Experiência com a senhorita B. Experiência com outros sujeitos. 3. A análise dos trabalhos do Dr. Ost. E 4. A clarividência de objetivo geral. A clarividência das coisas. Experiência com o engenheiro Stefan Osowick. Notas biográficas sobre Stefan Osowick. Em abril de 1921, em Varsóvia, o professor Richer e eu conhecemos o engenheiro Stefan Osowick. Um amigo de ambos, o conde Plater, nos reuniu depois de nos informar sobre as maravilhosas faculdades dele. Imediatamente foram tentados com sucesso algumas experiências muito simples. Outros testes mais precisos nos dias seguintes tiveram também sucesso total. Desde então, inúmeras experiências realizadas, já em Varsóvia, já em Paris, permitiram-nos perceber os principais detalhes da faculdade certamente maravilhosa de Osowick. Vamos expor todos eles metodicamente. Colocaremos primeiro algumas notas biográficas sobre o clarividente. O senhor Stefan Osowick nasceu em 1877, filho de 2 pais poloneses. Sua avó paterna é famosa em seu bairro por seus dons de clarividência. Sua mãe apresenta as mesmas faculdades, embora menos desenvolvida. Pressentimentos e premonições. Um dos seus irmãos possui também dons de lucidez, mas incomparavelmente menos marcado do que os de Stefan. Além disso, ele é também médium de escrita. Desde a mais tenra infância, Stefan observou que possui a faculdade de leitura do pensamento, divertia-se brincando com seus coleguinhas, adivinhando cifras ou frases pensadas por eles. Na idade de 16 anos, entrou para o Instituto de Engenheiro de Petrogrado, a grande escola técnica da Rússia. Lá ficou até os 20 anos. Seus dons de clarividência manifestaram-se espontaneamente. Um dos procedimentos de exame mais utilizados na escola consistia em que os próprios alunos tiveram por sorteio as questões que deveriam responder e que estavam colocadas em envelopes fechados. Osowick deliciava-se, para grande surpresa de seus professores, em responder sem rasgar o envelope. Sem a resposta era fielmente aquela que a perguntava encerrada, em que a pergunta encerrava. Ele tinha outro dom mais misterioso para ele: enxergava as auras, diversamente coloridas em torno das pessoas que se colocavam em sua presença. Ignorante totalmente da metapsique, ele a princípio não estabelecia qualquer relação entre as suas visões e seu dom de clarividência. Ele acreditava sofrer de um estado mórbido, Inquieto, ele foi consultar vários oftalmologistas, entre eles o famoso especialista de Moscou, Dr. Gilius. O diagnóstico desse clínico foi desesperador. Ele disse ao Osowick que seu caso era muito grave, que corria grande risco de perder a visão. O oftalmologista impôs uma estadia de várias semanas em um quarto escuro sujeito às instalações regulares de antropina. Pouco depois, ele tinha então 21 anos. Osowick foi delegado pelo Instituto de Engenheiros à fábrica de papel do conde Orodonfor,
Daisykov, em Gomodrobogo. Nesta famosa cidade morava um vidente famoso na região. Era um velho judeu chamado Orobei. Ossowick foi vê-lo por curiosidade. Orobei pegou em sua mão, concentrou-se em si mesmo e disse: "Você não é um homem comum, você tem que cumprir em sua vida uma missão de ordem oculta. Você é vidente e enxerga as auras." Ossowick, ignorante do significado da palavra aura, que escutava pela primeira vez, ouviu do judeu a explicação sobre o que era. Ossowick entendeu então que não tinha doença ocular alguma e que o diagnóstico assustador dos médicos estava errado. Completamente tranquilizado, ele pediu a Orobei para continuar. O vidente então contou todo o seu passado, seu presente e expôs visões do futuro, totalmente inesperadas. Ele o viu na prisão por longos meses, nas piores condições, depois condenado à morte, sendo salvo no último minuto, mas arruinado. Ele acrescentou que depois de alcançar uma boa posição novamente, seria feliz e se casaria com uma mulher chamada Ana. Acrescentou esta predição extraordinária. Abre aspas. Entre os 45 anos e os 48 você será uma celebridade mundial. Falarão de você no mundo inteiro. Fecha aspas. Ossowick não deu crédito a essas várias previsões, que feliz ou infeliz, todas pareceram-lhe igualmente absurdas. De qualquer forma, as palavras de Orobei sobre seu dom de clarividência o impressionaram. Adquiriu confiança e entendeu que naquilo havia algo mais do que um passatempo. Durante seus estudos entre as idades de 17 e 20 anos, Ossowick notou com espanto que possuía outro dom além da clarividência, o da telecinesia. Batidas podiam ser ouvidas em seu ambiente. Alguns objetos mudavam espontaneamente de lugar em sua presença. Mesmo em pleno dia ocorriam fenômenos que irritavam e amedrontavam seus colegas. Ossowick então teve a ideia de tentar reproduzir à vontade os fatos de telecinesia. O sucesso foi total. Ele se fazia amarrar em um divã ou dentro de um saco. Assim, imobilizado, ele conseguia, em plena luz, concentrando fortemente seus pensamentos, atrair ou rejeitar objetos, jogá-los ao chão e transportá-los de um lado a outro da sala. O fenômeno mais intenso que observou foi o seguinte: em uma experiência realizada na casa da princesa Olga Oukongska, em pleno dia, uma pesada estátua de mármore foi puxada para o seu lado, a uma distância de 2,50 metros. Para poder movê-la, era necessária a força de 3 homens. Os movimentos voluntários de objetos sem contato exigiam um imenso esforço e deixavam Ossowick completamente esgotado. A faculdade de telecinesia durou até os 35 anos, depois diminuiu progressivamente e acabou por desaparecer completamente. Além disso, vendo o estado de fadiga que produzia nele, seu pai se opôs a tais experiências com todas as suas forças. Fez-lhe prometer em seu leito de morte deixá-las completamente. Observação muito interessante: todas as vezes que Ossowick se dedicava à telecinesia, sua faculdade de clarividência diminuía, até mesmo desaparecia. Havia uma evidente alternativa entre as capacidades metapsíquicas de ordem subjetiva e as de ordem objetiva. O mesmo fato foi observado com muitos outros médios complexos. Por outro lado, a reunião de dons tão diversos do mesmo sujeito prova bem que as faculdades da chamada ordem supranormal não estão, a princípio, especializadas em sua natureza filosófica e biológica. Em sua natureza filosófica e biológica é única. Ao deixar a escola de engenheiros, Ossowick estabelece sua residência em Frankfurt como engenheiro para uma grande fábrica de cores. A sua faculdade de leitura em folhas lacradas, que já tinha como aluno, desenvolveu especialmente a partir dos 35 anos, após o desaparecimento da faculdade de telecinesia. Com a idade de 40 anos, foi preso em Moscou pelos bolcheviques. Foi considerado suspeito por causa de suas relações com a missão militar francesa. Ele oferecera alojamento generoso em sua casa para o capitão Juan e o vice-cônsul fosse. Um dia os bolcheviques fizeram uma busca, descobrindo no quarto do capitão algumas proclamações francesas aos tchecoslovacos. Eles acusaram Ossowick de conluio com os franceses e o detiveram. Ele permaneceu preso por 6 meses em uma masmorra infecta, dando-lhe peixe salgado e um copo de água por dia.
ele, retirado da masmorra durante o dia para cavar no cemitério os túmulos dos executados, finalmente foi condenado à morte e conduzido ao local do suplício com 60 companheiros de infortúnio. No último momento ele foi salvo, junto com outros 2 engenheiros, pela intervenção de um alto funcionário russo que fora seu colega na escola de engenheiros. Os 6 meses de tortura material e moral, durante os quais seus cabelos encaneceram, parecem ter desenvolvido nele o dom da clarividência. É curioso que durante aquele triste período e até o momento designado para sua execução, Osselwick não teve clara evidência concernente à sua pessoa. Ele realmente acreditava que sua última hora havia chegado. Por outro lado, a previsão do judeu havia sido esquecida completamente. Atualmente, sua lucidez é ainda mais marcante do que diz respeito à penetração da personalidade humana, no que nos se refere à leitura de uma folha lacrada. Parece que, se não todas, a maioria das pessoas colocadas em sua presença não tem segredos para Osselwick. Às vezes penetra em seus pensamentos mais íntimos e lê como um livro aberto seu passado, seu presente e até mesmo seu futuro. Quando está em contato com uma pessoa cuja morte está próxima, ele vê em torno dessa pessoa uma espécie de aura sombria que não o engana. Embora sua saúde seja aparentemente perfeita, acontece então que muitas vezes ele consegue prever mortes inesperadas. Por último, repetidas vezes, involuntariamente, quase sempre mais uma delas voluntariamente, acontece de ele se desdobrar. Ele então se sente fora do corpo, preservando ao mesmo tempo a consciência e a memória. Nesse estado de desdobramento é possível para ele se manifestar diante de amigos. Eles experimentam por instantes a impressão de que Osselwick está diante deles em carne e osso. De resto, esses dons não tiram de Osselwick nenhuma de suas qualidades e capacidades. Ele é muito querido por seus amigos, sempre disposto a se sacrificar por eles. Possui um encanto particular e inesquecível. Muito ativo, ele cuida de seus múltiplos negócios com grande sucesso. A previsão do judeu foi cumprida. Totalmente arruinado pelos bolcheviques, está novamente em uma situação próspera. A senhora Osselwick, com quem ele se casou recentemente, tem o nome de Ana. Igualmente justa foi a previsão de uma celebridade mundial a partir dos 45 anos. As publicações da revista Metapsique realizaram isso plenamente. Primeira série de experiências, abril-maio de 1921. Essas experiências foram feitas pelo professor Richer, o senhor Geolange e eu, no final de uma refeição íntima na casa do Conde Plater, onde tivemos o prazer de conhecer o senhor Osselwick. Este nos ofereceu tentar uma prova. Ele propôs ler uma carta fechada. Eu estava sentado a cerca de 10 metros de distância do médico, na outra extremidade da mesa. Tirei ao acaso do meu bolso uma carta que dobrei de forma que a assinatura ficasse no centro. Coloquei-a em um envelope, fechei-a e entreguei ao Sr. Osselwick, que a pegou, segurando-a em sua mão. Com bastante trabalho, ele me contou o conteúdo aproximado da carta, mas cometeu alguns erros, tomando, por exemplo, o autor da carta como um homem elegante de caráter efeminado, sendo que era de uma mulher. Pelo contrário, ele leu exatamente as primeiras 5 letras da assinatura e disse que havia mais 4 letras restantes que ele não conseguia ler. Após a verificação total das letras, era exato. A experiência era para animar qualquer um. O senhor Geolange, colocando à minha frente, muito longe do médio, escreveu em um pedaço de papel a seguinte frase em inglês: I consider you very wonderful. Impossível que por meios normais o médico tivesse conhecimento sobre aquele papel escrito, que foi imediatamente dobrado e fechado em um envelope. O senhor, esfregando o envelope com as suas mãos, deu alguns passos pela sala e disse: isto é inglês, não posso ler, não sei inglês. O senhor Lance exclamou: é maravilhoso. E o senhor continuou: veja uma letra isolada. A seguir, uma palavra de 8 letras, começando com C-O-N-S, depois 2 palavras curtas. Também uma palavra longa que é como sexta-feira, mas não pode ser sexta-feira, porque é em inglês. Segunda sessão realizada somente pelo professor Richer em seu quarto de hotel no dia seguinte.
O professor escreveu tomando os cuidados necessários para não ser visto a seguinte frase, que guardou no envelope e fechou. O mar nunca aparece tão grande como quando está calmo. Sua cólera o torna pequeno. Eis as anotações feitas pelo professor. O Oswald falou, vejo muita água e digo a ele, muito bem. É uma coisa difícil, não é uma questão, é uma sua ideia de o que você pegou. Eu digo a ele, muito bem, muito bem. O mar nunca foi tão grande quanto. Não posso unir isto, eu digo perfeitamente, admirável. O mar é tão grande que ao lado de seus movimentos, o professor então escreveu o número de 4 dígitos, que foi lido sem eu, também sob o envelope fechado. O professor colocara dentro de 2 envelopes lacrados iguais 2 cartas que acabaram de receber. Tirou uma delas do bolso ao acaso e deu-a para o Sr. Oswald, mas ele estava cansado, não disse nada específico e pediu ao professor para adiar a experiência. O professor, que deveria partir dali no dia seguinte, entregou-me a carta sem me dizer o que ela continha. Terceira sessão foi feita por mim na casa do Sr. Oswald, no dia 1º de maio de 1921. Primeira experiência, entregar ao médico a carta fechada que o professor Richer me deu. Eis as suas palavras registradas do modo como saíram. Imediatamente, sem hesitar, disse: fala-se aqui de uma senhora Berger. É um senhor de 50 anos. Quem escreve esta carta, que é resposta a uma carta do professor Richer. Essa carta não vem de Paris, vem de um lugar que fica à beira-mar. Fala de assuntos diversos, é um convite. Há algo sobre a senhorita Berger. Esta senhora tem 30 anos, é casada, não posso ler. Foi escrita muitas pressas, sem ordem, tudo disperso. É um homem musical. Quem a escreveu? Em todo este longo monólogo há um único erro, que é a beira do mar. A carta vem de Berlim, o resto é exato. É um convite para dar palestra em nome de uma sociedade de títulos diferentes. Nela se diz: o senhor será hóspede de honra da senhora Berger. A carta traz esta menção. Muito urgente. Está muito mal escrito e é bastante incoerente. A idade, as características do senhor e da senhora Berger são exatas. Segundo experiência, estou sentado na frente do médico. Entre os dois existe uma ampla mesa retangular. Não há espelho ou qualquer superfície de reflexão atrás de mim. Escreva uma carta embaixo da mesa, sem mover o braço, apoiado em um livro que tenho sobre os joelhos. O seguinte: nada mais comovente do que o chamado à oração pelas muezins. Coloco este escrito em um envelope forte, muito opaco. Tudo isso embaixo da mesa. Fecha o envelope e entrega ao médico, que o pegue e o esfregue com a sua mão. Eis as suas palavras. Não é uma pergunta, são suas próprias ideias. Há algo de um sentimento de oração, algo muito profundo, um chamado, homens mortos, feridos. Não é isso. Algo dedicado de emoção. Então, de uma vez o médico diz: nada causa mais emoção do que o apelo à oração. Não há nada mais terno na vida que mova a alma como uma prece, para que quem é uma certa casta de homens, Niase, Madzi, uma casta, eu não vejo mais nada. Segunda série de experiência, setembro de 1921. Esta série de experiência foi feita durante um estado em minha Varsóvia, em setembro de 1921. Confirmou plenamente as experiências anteriores, realizadas em abril passado pelo professor Richer e por mim. Entreguei sucessivamente ao senhor Stefan Oswald uma série de documentos, todos preparados com antecedência, sem a minha presença. Esses documentos eram envelopes lacrados, cada um contendo um trecho de leitura. Esse trecho estava dobrado dentro de várias folhas de papel opaco, ou seja, por meios normais era impossível conhecê-los. Em um dos casos, o trecho de leitura foi colocado em um envelope e, além disso, também fechado dentro de um tubo de chumbo de parede grossa. Dentre os documentos citados, alguns eram meus, outros haviam sido dados por amigos meus, desconhecidos para o clarividente, e não conheci o conteúdo. Em cada caso, especificarei se eu conhecia ou não o trecho de leitura. As experiências aconteceram nas mais variadas condições. O senhor Oswald, extremamente ocupado, não podia me conceder sessões regulares. Eu aproveitava um encontro com ele na casa de amigos em comum, no restaurante, em sessão de materialização, para submeter à experiência um dos envelopes lacrados. Durante a experiência, eu não perdia de vista o clarividente. Ele pegava o envelope, concentrava seus pensamentos, passava de um lado para o outro da sala. E então, depois de 5, 10 ou 15 minutos, ele geralmente me dizia o conteúdo exato. O que mais demorou foi saber o conteúdo do tubo de chumbo. Foram necessárias 2 sessões e um esforço considerável.
Em 10 experiências, obtive 8 acertos completos, um sucesso incompleto, um fracasso. Eu vou primeiro relatar as experiências em ordem cronológica, logo mais acrescentarei algumas considerações sumárias sobre o dom misterioso do Sr. Oswick. Primeira experiência, 12 de setembro de 1921, por volta das 11 da noite. Depois de uma sessão íntima na casa de amigos em comum, apresenta ao Sr. Oswick, diante dos convidados, reunidos no salão, um pacote de cartas preparado com antecedência e que eu carregava comigo. São 8 envelopes lacrados, das quais 2 são meus e eu sei o que eles contêm. Um é do Sr. Sudri e um do Sr. Magni, e 4 são do Sr. Gelley. Ignoro absolutamente o conteúdo destes 6 últimos. Entrego o pacote ao clarividente. Ele tira aparentemente sem escolher um dos envelopes. Eu sei que é do Sr. Sudri ou do Sr. Magni, porque os 2 envelopes são diferentes dos outros, porém não sei mais nada. O Sr. Oswick tem um envelope na mão, passeia a grande espaço pela sala de estar, senta-se, levanta-se. Faz um esforço visível de pensamento, acaba por dizer as seguintes palavras, que anota à medida que as pronuncia. É muito curto, algumas palavras, alguns minutos de silêncio. Um homem foi quem escreveu, curto silêncio. É sobre a Polônia, silêncio muito curto. É uma felicitação, silêncio muito curto. Nada mais, não está assinado. Eu rasgo o envelope e leio, em uma folha dobrada, em 4 dobras, escrito no centro. Tenha um bom sucesso em Varsóvia. Deve acrescentar que eu pensava em qualquer coisa menos naquela simples felicitação. O escrito era do Sr. Magni. Segunda experiência, 14 de setembro de 1931, na casa do príncipe Lubomirski, às 6 horas da tarde. Após uma sessão de materialização com Guzik, entrego ao Sr. Oswick o pacote de cartas que trouxe comigo. Pego um envelope que reconheço como sendo do Sr. Sudri. Ignoro absolutamente o conteúdo. Aqui está, cara a cara, o escrito contido no envelope, que é aberto após a experiência. E as palavras do Sr. Oswick tomadas ao ouvido. Carta fechada. O homem é apenas uma cana, a mais débil da natureza, mas é uma cana que pensa. Pascal. Palavras do Sr. Oswick. É sobre a humanidade, melhor dito, sobre o homem. É a criatura mais animal, é algo do homem. Eu tenho a intuição da animalidade. É um provérbio, são ideias de um dos homens mais importantes do passado. Acho que é Pascal. Homem é débil. Um débil cana, mais debilidade, e tenho a cana mais pensativa. Essas duas primeiras experiências ofereceram um duplo ensinamento. Primeiro, eu disse ser absolutamente ignorante do conteúdo dos escritos que me foram confiados pelo Sr. Magni e Sudri. O clarividente, portanto, não pode conhecê-los lendo meu pensamento, já que, por outro lado, meus colaboradores são desconhecidos do Sr. Oswick. A hipótese da comunhão mental como origem de sua lucidez fica consideravelmente complicada. Segundo, essas duas experiências também parecem demonstrar que no caso do Sr. Oswick não se trata de leitura através de copos opacos. Na verdade, o clarividente tem a noção essencial do conteúdo dos envelopes, mas essa noção não é rigorosamente coincidente com o texto escrito. É uma interpretação novamente fiel, mas falta pouco para ter erros. Ou tem esse duplo caráter de lucidez do Sr. Oswick, que é afirmado nas seguintes experiências. Terceira experiência. Em 21 de setembro, na casa do príncipe Lubomirski, nas mesmas condições da experiência 2, eu reconhecera pelo envelope uma das cartas preparadas por mim, mas não sabia qual delas era. Não a abri até o Sr. Oswick terminar de falar. Trecho a decifrar. Uma paisagem oriental, alguns camelos, figura de um peixe, som de sinos, o perfume da mimosa, viva a Polônia, palavra do Sr. Oswick. Isso é longo, é escrito por um homem, é um caos, algo tão caótico que não posso entendê-lo. Existem 4 ou 5 ideias, é um discurso confuso de ideias, uma coisa grande, uma coisa que nada. Eu vejo um trabalho sobre um peixe que lembra o corazim, peixe polonês muito largo, que não é escritura, mas há um peixe. Qual é a relação entre esse peixe e a Polônia? Não posso entender. É uma exclamação viva a Polônia. Eu também noto perfumes deliciosos. O Sr. Oswick parece aspirar esses perfumes. Há também uma coisa natural, também há outra coisa, 3 coisas nessa bagunça. Eu vejo o peixe, vou desenhá-lo. Por que perfumes? Pergunta. Por que a Polônia? Pergunta. Existe uma numeração, 1, 2, 3, 4, 5.
Depois do número 2, não há nada escrito, há algo da natureza, não vejo nada mais. Acima de tudo, entre as 5 ideias diferentes contidas neste trecho, o Sr. Oswald percebeu exatamente aqueles com os números 2, 4 e 5. Não percebeu nada na ideia 3, número 3, incompletamente a ideia número 1. Ele teve uma ideia clara, imperiosa e obsessiva do peixe, mas engraçado, o desenho dele não é parecido com o meu. Seu peixe é largo e olha para a esquerda. O meu era comprido e olhava para a direita. Do número 3, percebeu perfumes deliciosos, sem especificar que era a mimosa. A ideia número 5 foi totalmente exposta. Ao longo da tarde que passamos junto, o Sr. Oswald ficou obcecado com o desenho do peixe. Essa é a mensagem que estava no envelope. O desenho do peixe. Com as letras de 1 ao 5. E esse foi o desenho que o vidente fez do peixe. Quarta, quinta e sexta experiência. Por ocasião do Congresso Internacional de Medicina de Varsóvia, vários membros do Congresso que ouviram falar do dom de Oswald pediram para fazer um teste. 8 deles aceitaram o convite do príncipe Lubomirski. E na sala de sua casa eles se reuniram. Eu esqueci de anotar a data, por volta das 7 da tarde. O Sr. Oswald, muito impressionado com todos os sensitivos, parecia conturbado por comparecer diante deste aeropago de médicos. Ele estava certamente com medo. Daí, sem dúvida, o quase fracasso da quarta experiência e o fracasso total da quinta. O Dr. Pierre de Lyon deu ao Sr. Oswald um papel dentro de um envelope lacrado que ele mesmo preparara sozinho em uma sala imediata. O papel dizia como vimos após a experiência. A China é um país encantador. O Sr. Oswald passou um mau bocado. Demorou cerca de 10 minutos para dizer. É muito curto, não é uma pergunta, mas a sua opinião é sobre a Polônia. A Polônia é um país encantador. O Sr. Oswald questiona sobre a causa desta confusão entre a Polônia e a China. Atribui-se a sua emoção perante o júri médico. E também a intervenção da reflexão, em vez de se apoiar como habitualmente apenas na intuição. Ele teve a impressão clara das palavras, é um país encantador, e refletindo pensou que deveria ser atribuído à Polônia. É de notar que os médicos franceses, durante a conversa que procedeu à experiência, não se cansaram de ponderar sobre a cordialidade com que foram recebidos na Polônia. O Sr. Oswald passou depois com o Dr. Bergeret de Paris para uma sala próxima. O Dr. Bergeret entregou-lhe um envelope fechado. Ele não disse o que havia dentro, mas simplesmente declarou que Oswald estava completamente errado. Após este fracasso, o Dr. Glicksman de Varsóvia preparou nas mesmas condições do Dr. Bergeret um pedaço de papel dentro do envelope lacrado. Quando ia entregar ao Sr. Oswald, que ele disse, fique com a carta e mantenha em suas mãos. Ele colocou a mão direita na mão do Dr. Glicksman, onde estava o documento, e imediatamente disse, é sobre o amor, é sobre o filho, é coisa do amor mundial, assim como o filho da boemia, nada mais. Agora o papel dizia, o amor é filho da boemia. Sétima experiência, 24 e 25 de setembro. No restaurante, depois de almoçar, dou ao Sr. Oswald uma das cartas preparadas pela senhorita Gelley, cujo conteúdo ele ignorava. Ele disse, é uma senhora, é de sua mulher, é uma felicitação e um convite. Amanhã eu vou especificá-lo, guarde esta carta.
No dia seguinte, na casa do príncipe Lubomirski, dou a ele de novo o documento. Aqui estão um ao lado da outra. O conteúdo é a cópia do que foi dito pelo Sr. Ossowick, carta da senhorita Galley. Sr. Ossowick, senhor, eu parabenizo por possuir tão maravilhosos dons e agradeço-lhe cordialmente por ocasião ao médico para estudá-los. E agradeço-lhe cordialmente da ocasião ao médico para estudá-los. Espero que tenha a bondade de vir visitar-nos em Paris. Enquanto isso, receba com os meus parabéns a garantia da minha mais alta consideração. G. Gale, Paris, 22 de agosto de 1921. Palavra do Sr. Ossowick. Uma senhora de idade, aqui a idade exata da senhorita Galley, escreveu esta carta. Esta carta, dirigida a mim, é uma coisa afetuosa. Suas ideias são ideias suas de admiração e parabéns. Uma de suas filhas estava ao seu lado enquanto a escrevia. Foi escrita no segundo andar. A senhora está com aspecto cansado. Ela escreveu em um gabinete onde há cadeiras forradas com couro escuro. A carta foi escrita em 22 de agosto. Essa senhora, em sua admiração por mim, fica feliz em me conhecer e mostra sua esperança de me ver muito em breve. A carta foi escrita entre as 4 e as 5 horas da tarde. Pois bem, tudo é correto, exceto as cadeiras revestidas de couro, que existe em uma sala imediata, mas é de se notar que a senhorita Galley tinha passado naquela sala a maior parte do dia. A carta foi efetivamente escrita entre as 4 e as 5 do dia 22 de agosto. No segundo andar, em presença de uma das minhas filhas. A senhorita Galley estava realmente muito cansada naquele dia. Oitava experiência, 25 de setembro de 1921, às 23 horas, na casa dos amigos de ambos. O senhor Sudre havia enviado para mim outra carta fechada, cujo conteúdo eu ignorava. Adverti-me apenas de que era uma experiência inédita. Dou a carta ao senhor Ossowick. Ele, após 10 minutos, diz, tendo a carta apertada em suas mãos: isso me interessa, é alguém que gostaria de me conhecer. Longo silêncio enervado. O senhor Ossowick realiza esforços intensos, continua após 10 ou 15 minutos. Hoje está muito difícil, há algo muito, não consigo ver, porque tenho a sensação de que está impresso. Eu estava errado um momento atrás, não era sobre mim, mas quem mandou a carta pensava em mim enquanto a preparava. Daí o meu erro, ele queria ver se eu ia conseguir ler isso sendo impresso. Eu não posso ler impressos. Isso acontecia, a preparação da carta, às 6 ou 7 horas da tarde. Ele estava sentado a uma mesa, ao lado dele havia uma mulher. Isso está impresso em letras muito pequenas. Rasguei o envelope e encontrei uma folha arrancada de um livro, no qual estava impressa em minúscula alguns versos. Eu disse ao Sr. Ossowick: descreva-me o homem e a mulher que você viu. Ossowick disse: é um segundo andar à esquerda, ele não tem barba, só um bigode pequeno. É um homem de 38 a 40 anos, bastante magro, fino. Ele não é careca, penteia-se com uma divisão. Ela é gorda, não muito alta, não é loira. Ela foi quem deu a ideia deste teste. Eles têm 2 filhos, menino e menina. Eu disse: tudo isso é exato, mas há somente um filho nascido, uma menina. A senhora está grávida e prestes a dar à luz. O senhor Ossowick exclama vivamente: é um menino, tenho certeza, você pode escrever isso a ele. Efetivamente, a senhorita Sudre, 3 dias depois, deu à luz a um menino. Minha carta, colocada nos correios no dia 26, foi recebida por ela no dia seguinte do parto. Nona experiência. 27 de setembro, às 18 horas, na casa do príncipe Lubomirski. Entregar ao senhor Ossowick a segunda das cartas preparada por mim. Portanto, eu conheci o conteúdo, que era este. Um elefante que se banhava no Ganges foi atacado por um crocodilo que cortou sua tromba. Para ver se meu pensamento consciente pode influenciar na clara evidência do Sr. Ossowick, facilitando, faço um esforço mental para me representar com intensidade a cena descrita. O resultado é completamente oposto. O Sr. Ossowick nota uma dificuldade evidente. Ele passeia para um lado e para o outro. E o outro, muito enervado, e demora cerca de 20 minutos para dizer: tenho a impressão de que estou num jardim zoológico, é uma luta. Tendo a impressão de um jardim zoológico,
Tenho a impressão de um jardim zoológico. Eu vejo um animal muito grande. É um elefante. Esse elefante não está na água? Pergunta. Eu o vejo nadando. Há uma história com sua tromba. Eu vejo sangue. Naquele momento o Sr. Oswald, muito cansado e enervado, pergunta-me. Há alguma outra coisa? Pergunta. Eu respondo. Está tudo bem, mas não completo. O Sr. Oswald exclama. Espere. Ele não está ferido na tromba? Pergunta. Eu digo a ele, muito bem, e acrescento. Você falou em uma luta, e isso é exato. O Sr. Oswald me interrompe e diz, sim, com um crocodilo. 10ª experiência. Esta última é aquela feita por um tubo de chumbo. Pertence esta ideia à sua realização ao conde Guy du Bourg de Bozas. Ele mandou fabricar um tubo de chumbo com parede de 3 centímetros de espessura. Pediu a um dos nossos amigos, o Sr. Stanislaw de Gelski, que inserisse no tubo uma carta secreta para todos, por meio de uma terceira pessoa, que foi uma senhora que partia de Varsóvia naquele mesmo dia. Ele fez soldar a boca e me deu o tubo. A primeira tentativa ocorreu em 28 de setembro no restaurante após um copioso almoço. Eis aqui o que o Sr. Oswald disse então. Uma mulher foi quem escreveu. É algo que diz respeito à natureza em relação com o homem e o sentimento. Em meio à criação. Foi escrita em condições muito originais. Perguntei ao clarividente. Vamos cortar o tubo? Respondeu. Não. Espere, eu não estou satisfeito. Desejo uma nova sessão. Esta segunda sessão teve lugar na casa do príncipe Lubominski, às 18 horas do dia 30 de setembro, na presença do conde Tarnowski, da condessa Tarnowska e do Dr. Geller, do Major Stabile e do médico idoso Camus e do Sr. Stanislaw de Gelski. Com muita dificuldade no início, depois ficou mais facilidade, o Sr. Oswald diz: a criação, a grande criação, a natureza, longo silêncio, e sobre um homem poderoso, está no sentimento do povo, que ele é um dos grandes homens deste século. Eu não posso compreender, vejo duas coisas, algo escrito por uma mulher, e há um desenho. O desenho representa um homem que tem grandes bigodes e sobrancelhas grandes, não existe nariz, veste uniforme militar, parecido com Pilduski. Está escrito em francês, ali diz: este homem não tem medo de nada, nem em política, nem em nenhuma ordem de ideias, como um cavalheiro. O tubo é cortado imediatamente com a serra em presença dos assistentes. Tiro dele o papel, que desdobra. Contém um desenho esquemático que representa o Marechal Pilduski, com grandes bigodes, sobrancelhas grossas, sem nariz, desenhado em traje militar. Abaixo do desenho está escrito: cavaleiro sem medo e sem taxa. Que conclusões teóricas iremos deduzir desses fatos? Pergunta. Neste estudo sumário, levaremos em consideração não apenas essas 10 últimas experiências, mas também as primeiras feitas pelo professor Richer e por nós. A primeira questão que aparece é a seguinte: nossas experiências demonstram a realidade do dom da clarividência do engenheiro Stefan Oswald? Pergunta. A resposta sem equívoco possível é sim. Não pode haver nos fatos muito simples e muito convenientes que expusemos nem fraude nem ilusão. As sessões foram realizadas em pleno dia, todas as precauções foram tomadas para que o conhecimento da peça documental seja impossível pelos meios e dos sentidos normais. Ao longo da experiência inteira não se perdeu de vista o clarividente. Ele nunca olhou para o envelope lacrado que segura em sua mão crispada. Quando a visão termina, os próprios experimentadores rasgam o envelope, tendo verificado que ele está intacto. Além disso, em nossas últimas 10 experiências, os documentos foram preparados para a presença do Sr. Oswald, que assim não pode haver suspeita de leitura por uma espécie de hiperestesia da visão ou pela análise dos movimentos do escritor, de sua fisionomia, etc.
Por outro lado, a limpeza dos resultados obtidos nas múltiplas sessões, a variedade das experiências elimina a hipótese de coincidências concordantes. Portanto, o dom de clarividência do Sr. Osselwick é absolutamente verdadeiro. Notemos também que essas experiências podem ser repetidas à vontade e serão quase certamente bem-sucedidas. A objeção torpe e incessantemente manejada de que os fenômenos metapsíquicos não são científicos porque não podem ser reproduzidos à vontade cai então completamente em defeito no que diz respeito ao dom do Sr. Osselwick. Vamos agora tentar interpretar este dom na medida do possível. A primeira ideia que vem à imaginação é a hipótese de uma leitura através dos corpos opacos e sem o auxílio dos olhos, observando-se os detalhes de nossas experiências no mesmo instante. Vemos que essa hipótese não é concordante com os fatos. O Sr. Osselwick toma perfeitamente as ideias contidas no escrito, mas nunca lê literalmente, ou palavra por palavra. Há entre o texto dos documentos e suas palavras divergências que demonstram que não é uma leitura por procedimentos supranormais. Para citar, por exemplo, vamos pegar a experiência número 3. O Sr. Osselwick tem a noção de um peixe, de um desenho representando um peixe. Ele tem certeza disso, mas não vê o desenho, do qual tem a noção. Tanto é verdade que ele não vê, que ele mesmo desenha o peixe, mas de modo diferente. Vale notar, no entanto, que em uma das sessões de abril, o Sr. Osselwick não conseguiu ler uma carta escrita em inglês. Curiosa contradição, pois se o clarividente tem noção da ideia e não a visão da expressão gráfica da ideia, ele deveria ter conhecimento da carta escrita em inglês, tão facilmente quanto de uma carta escrita em francês. Há um mistério nisso que ainda precisa ser esclarecido. Entretanto, creio que do conjunto dos fatos observados é possível tirar a conclusão geral de que, no caso do Sr. Osselwick, não se trata de uma simples leitura através de corpos opacos. Seria leitura de pensamento ou comunhamento mental? Pergunta. Evidentemente, essa é a hipótese mais sedutora e aquela que irá encontrar mais adeptos. Mas vamos considerá-la de perto e veremos que não deixa de oferecer sérias dificuldades. Em primeiro lugar, certamente não se trata de leitura de pensamentos conscientes. O Sr. Osselwick também leu com igual facilidade as cartas desconhecidas por mim e as que eu conhecia, mais ainda. A carta que ele leu com mais dificuldade foi justamente a da experiência número 9. Lembro que concentrei fortemente meus pensamentos durante a cena descrita. Pois bem, esse esforço mental só conseguiu dificultar o dele. Em se tratando de leitura de pensamento, é preciso admitir que as contingências de tempo, de espaço e a relação ou falta de relação com o escritor não tem qualquer importância. A faculdade do Sr. Osselwick foi igualmente poderosa. Fossem cartas escritas por mim, por uma pessoa que me toca de perto, a senhorita Galley, ou por dois amigos que na época estavam em Paris e eram totalmente desconhecidos do clarividente. Outra dificuldade. Se é leitura de pensamento, porque o Sr. Osselwick não pode conhecer o que diz uma carta escrita em um idioma que ele ignora? Pergunta. E por que não pode ler o que está impresso? Pergunta. Na experiência número 8, ninguém conhecia o conteúdo da página impressa. O Sr. Sudri guardava no envelope no escuro e sem saber o que continha uma página arrancada ao acaso e um envelope de poesia. Pode-se pensar, portanto, que o Sr. Osselwick não poderia ler, porque o conteúdo do envelope não estava no pensamento do Sr. Sudri, mas outros fatos desmentem essa opinião simplista. Um dos nossos amigos, por exemplo, deu ao Sr. Osselwick, em minha presença, um envelope lacrado contendo uma carta que ele mesmo havia datilografado. O experimentador, portanto, conhecia o conteúdo. Apesar disso, o fracasso foi completo. O Sr. Osselwick disse simplesmente: é uma carta datilografada, só posso ler a escrita viva. Vê-se então que a hipótese de leitura do pensamento não é tão simples ou tão conclusiva quanto pode parecer à primeira vista. Então, é pura clarividência? Pergunta. Essa pergunta é muito difícil de responder. A clarividência parece ser uma faculdade acima de todas as contingências de tempo, espaço ou obstáculos materiais, ultrapassando todas as leis da física e psíquica, como uma sorte de onisciência, em uma palavra, um dom divino. Desnecessário dizer que a clarividência do Sr. Osselwick não tem essa amplitude nem esse poder. Vimos que, apesar de sua habilidade maravilhosa, ele é limitado por condições de, às vezes, sem importância, com as contingências da escrita em língua estrangeira ou da escrita impressa. Na verdade, a clarividência do Sr. Osselwick é sem dúvida uma variedade daquela clarividência restrita a que foi dado o nome de psicometria. O
processo de duas visões pode ser dividido assim. Primeiro, existe uma certa noção de que foi escrito, não a leitura propriamente dita, mas o Sr. Oswick parece saber em conjunto que a escrita contém e ajuda-se com essa percepção. Por exemplo, a partir do documento escrito em inglês, disse o Sr. Oswick, é inglês. Eu não sei inglês, mas posso dizer que vejo uma letra isolada logo após uma palavra longa, começando com C-O-N-S. Depois duas palavras curtas, depois uma palavra longa. E é como Vendred. O clarividente tem, portanto, algumas balizas que o guiam. Através dessa primeira e incompleta visão, ele estabelece uma relação entre ele e a pessoa que escreveu. Então, ele pode descrever essa pessoa, suas características e ambiente. Ao mesmo tempo, refere-se ao tempo e ao lugar em que a carta foi escrita. E aí tem um conhecimento intuitivo mais ou menos completo do conteúdo da carta. Em suma, o dom do Sr. Oswick pertence, em primeiro lugar, e aparentemente, à psicometria. Certamente isso não é uma explicação. Apesar dos belos trabalhos publicados sobre psicometria especializados, especialmente ao Sr. Bolzano e ao Sr. Oesterreich, esta forma de clarividência permanece infinitamente obscura. No momento iremos abster-nos de qualquer tentativa de interpretação, mas temos motivo para esperar que os maravilhosos dons do Sr. Oswick um dia nos permitirão elucidar um tanto o mistério. Gustav Geller, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, Ectoplasmia e Clarividência,